Deus abençoe, amados e amadas, novamente para um estudo bíblico muito importante, esta vez muito importante mesmo, por quanto lida com a fé dada uma vez aos santos. Judas, vamos começar com Judas, uma carta muito importante no meio da apostasia daqueles dias. Nós vamos começar orando, amados e amadas. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua direção, por como Tu falas para nós, Senhor, para nós escutar, ouvir, com ouvidos espirituais, Senhor, que Tu nos deste quando nos salvaste, nos deste vida eterna. Abre os ouvidos, Senhor, daqueles que estão mortos ainda, surdos espiritualmente, ainda não são convertidos, Pai, ainda não nasceram de novo de Ti, Senhor, Teu Espírito, Pai. E também, Senhor, abre os ouvidos dos desviados, dos que endureceram, Senhor, seu pescoço e foram tampados seus ouvidos, Senhor, estão como incircuncisos, Senhor, de ouvidos e de coração. E tem misericórdia, fala através desta mensagem, nesses tempos urgentes, Senhor, de apostasia, de que o diabo, Senhor, todo que ele tem, Senhor, desenhado para poder, Senhor, desviar a fé dos santos. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém, Senhor. Meus amados, vamos a Judas, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. É um capítulo em Judas, né? Desculpem. Amados, quando dediquei toda diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. E fala da apostasia, versículo 4 até 19, fala da apostasia geral desse tempo. Pode ler nesse tempo, a apostasia geral nesse tempo, mais ou menos, se não me engano, 63 depois de Cristo, ou seja, 63 depois de Cristo, ou seja, mais ou menos 30 anos depois da morte e ressurreição do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Já do versículo 20 até o 25 são instruções para nós, de todos os tempos, cristãos verdadeiros, lavados, remidos, com a fé verdadeira em Jesus Cristo. Quando nos arrependemos, cremos no sacrifício de Jesus, Ele nos deu uma vida nova, novo nascimento, regeneração, transformou todas as coisas e fez todas as coisas novas, todas se passaram, se fizeram todas novas, 2 Coríntios 5:17. Aqui, amados, Judas está falando para batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, isso é muito importante. A mensagem deste estudo bíblico é: o diabo quer tirar a sua fé. Se o diabo queria tirar a fé nesse tempo, 2000 anos atrás, se o diabo quis tirar a fé no momento da criação, ou seja, a obediência às palavras de Deus, por meio de Adão e Eva, quando o diabo fez isso de incitar, se fala? Ou incentivar a Eva, enganando Eva, e depois Adão indo atrás de Eva, pecando contra Deus, desobedecendo, para que eles morram espiritualmente, é o mesmo que fazer hoje, no tempo do fim. E aqui se nos ensina, amados, a tomar isto seriamente, porque diz seriamente batalhar. Esta é uma batalha, uma guerra pelas nossas almas, pela nossa fé. Eu muitas vezes tenho pregado para todos juntos batalhar. Contra quê? Contra as heresias, contra os hereges, contra os falsos profetas, que fala aqui no versículo 4 também, né? E muitos versículos aqui. Fala, por exemplo, de Corã, fala de Balaam, Caim, etc. Apóstatas. Mas quero agora falar de uma maneira pessoal. Nossa fé, tua fé está em perigo. Minha fé está em perigo. E em perigo eterno, amado e amada. Estou falando para pessoas que já foram convertidas. Se você, amado ou amada, não é convertido, não é convertida ainda, pode nos ligar, pode nos escrever, nós podemos pregar para você, porque a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, pela pregação do Evangelho, no contexto de Romanos 10, ou também pela palavra, obviamente, lida, ouvida.
Então, mas para esta mensagem é principalmente para aqueles que já foram convertidos anos atrás, meses atrás, dias atrás, e como é importante seriamente batalhar por nossa própria alma, por nossa própria fé que foi entrega a você, se é santo já, se é separado de Deus, se é convertido verdadeiramente. Estou falando para os convertidos, aqueles que tiveram uma experiência gloriosa de transformação e agora talvez abandonaram a fé, agora talvez estão caídos, porque é tempo de apostasia, como mencionei em muitos estudos e ainda até no estudo passado, que se chama Tempo de Amores, neste tempo de apostasia. Então, no versículo 20 diz, mas vós amados, dando a diferença entre os apóstatas, né? No 20, mas vós amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. E isso, amado, que eu venho falar hoje. Nós devemos entender que hoje muitos deixaram a fé. Não totalmente, ou seja, já não creram como creram no começo. Pastores, pregadores, até talvez vocês mesmos creram um dia, foram salvos e agora já não creem em quê? Em Jesus Cristo, no poder da sua salvação e especialmente nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Amados, nós vemos que os triunfadores, os vencedores em todas as Escrituras, venceram pela fé. Já mostramos no estudo passado que a fé opera pelo amor. A fé opera pelo amor. Gálatas 5:6. E aqui também no versículo 21 diz, 20, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Orando no Espírito Santo, uma pessoa que ora no Espírito Santo está cheia de fé, está cheia de amor e está caminhando bem com Deus. Agora, uma pessoa que deixou a fé, vamos entender deixar a fé como estar desviado. Muitas pessoas não entendem isso, infelizmente, e o diabo tem feito uma labor muito terrível, enganando as mentes dos cristãos verdadeiros, falando que a fé nunca pode se perder, que a fé nunca pode se deixar. E isso é totalmente contrário às Escrituras. Somente uma passagem para vocês verem. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9, onde fala da salvação. Diz, versículo 3, conforme ao seu divino poder, deu-nos todas as coisas que dizem respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude, pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através destas possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo através da concupiscência. Quando Deus te salva, você abandona esses desejos carnais, corrupção do mundo, escapou pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, ou de Jesus Cristo. A fé é de Jesus Cristo, é do Senhor Jesus Cristo. Está bem claro, já fiz um estudo sobre isso, mas vou citar algumas passagens que falam claramente disso. Mas que diz? Além disto, com toda diligência acrescenta a virtude à vossa fé. A fé você recebe, mas você tem que acrescentar que toda diligência. Alguns que se fazem preguiçosos, não entendendo os tempos, não entendendo o perigo, não entendendo a dificuldade da apostasia, das más conversas com apóstatas por todo quanto é lado, ouvir apóstatas pregando, YouTube, canal de YouTube, e também pelo diabo que quer destruir e arrebatar a nossa fé. Eles não têm diligência, não têm fé, perdem a fé. A toda diligência, acrescentar virtude à vossa fé, a virtude ao conhecimento, e o conhecimento a temperança, obviamente da palavra de Deus, temperança a paciência, paciência a piedade, e a piedade a gentileza fraternal, e a gentileza fraternal a caridade, o amor. Isso deve ser uma diligência. Se não temos isto, temos que nos arrepender e lutar, seriamente batalhar todos os dias, por meio da palavra, oração, comunhão com Deus. Porque se esta é uma condicional, se em vós houver estas coisas e com abundância, eles não vos deixarão estéreis, uma pessoa sem fruto, e nem frutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se é uma pessoa que tem essas coisas, abunda, se esforça com diligência por ter estas coisas, se não as tem,
se arrepende, procura essas coisas com diligência, Deus não vai deixar estéril nem infrutífero, senão vai nos dar o conhecimento de Jesus. Vamos caminhar em fé. 9. Porém, aquele que não tem estas coisas, deixou isto, é cego e não consegue enxergar ao longe e esqueceu-se de que foi purificado dos seus antigos pecados. Aqui está falando, Pedro, de que uma pessoa voltou a ser cego depois de ter sido iluminado os olhos da sua fé no conhecimento da glória de Jesus Cristo, de Deus na face de Jesus Cristo, como diz 2 Coríntios 4. Quando uma pessoa é convertida, os olhos cegos são abertos. Por isso a palavra diz que Ele abre nossos olhos, nossos ouvidos. Podemos ver a glória de Jesus Cristo, podemos ouvir a palavra de Deus, podemos entender, podemos amar a palavra de Deus e podemos estar cheios de amor, fé e o fruto do Espírito. Agora, esta é uma condição de um desviado. Aquele que, de novo, foi cego quando não era convertido, começou a ver poderosamente a glória de Cristo. Ele via tudo, entendia a palavra, amava, cria tudo o que estava escrito. E agora já não crê mais. Agora se afastou de Deus e agora é cego de novo. E não consegue enxergar ao longe. Se esqueceu de que foi purificado dos sentidos, se esqueceu da salvação, se esqueceu do amor de Deus, da fé, etc. E, amados, isso acontece, aconteceu comigo, quando eu estava desviado, eu não cria na palavra de Deus. Por exemplo, quando eu estava bem com Deus, que Deus me salvou, eu queria ser como Paulo, eu queria pregar como Paulo, eu queria ser como ele, santo, eu queria lutar pelo Evangelho. Mas quando eu estava desviado, não, Paulo não é para mim, falava, não, isso não é para mim. Isso não é para mim, eu não sou tão exagerado, dizia. Literalmente, amados. É incrível como teu pecado te cega, o diabo te engana e rouba a tua fé e te deixa em um estado tranquilo, de uma paz falsa, você achando que ainda tem Deus, mas está totalmente perdido, desviado, cego, esqueceu da cruz, esqueceu do caminho da cruz, está cheio de pecado. E você nem pode reconhecer, porque o diabo faz uma função também de quê? Te enganar, pensar, não, você está bem, tranquilo, não seja exagerado. Assim eu pensava quando estava desviado. Quando Deus me devolveu o primeiro amor, devolveu a fé, me abriu os olhos de novo, amados. Comecei a ver a glória de Jesus Cristo e agora posso cantar. Tu és o mais belo, hermoso dos filhos dos homens. Justamente ontem gravamos Salmo 45. Está nos estudos bíblicos. Tu és o mais belo dos filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Por isso Deus te ungiu para sempre. Amado, te abençoou para sempre. Então, amados, a fé é algo que o diabo está atrás para nós perdê-la. Por isso, Paulo diz, vamos à base bíblica, amados. Todos temos que ir à base bíblica. Agora, o problema, vou dizer isto, 2 Timóteo 4, 7, de novo fala do combate. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Por que é complicado pregar ou ensinar a Bíblia para um desviado? Porque ele já não crê as Escrituras. Ou seja, ele deixou a fé. Que fé? A fé, segundo Hebreus 11, claramente diz: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas, porque por ela os antigos tiveram um bom testemunho. Aí no capítulo 11 começa a falar de todos os testemunhos dos homens de fé. Versículo 6, porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que ele é doador daqueles que diligentemente o buscam. Então aqui tem duas partes. Deve crer que ele existe. A maioria das pessoas do mundo inteiro creem que Deus existe, Jesus Cristo existiu, ressuscitou e vai voltar. A maioria crê isso, mas não creem que Deus galardoa aqueles que diligentemente o buscam. Como? Por meio da palavra, amados. Você não vai buscar, tem pessoas que vão para o monte, tem pessoas que imaginam a Deus em suas cabeças e mentes. Se você quer buscar a Deus, tem que buscar Ele na palavra de Deus, onde Ele deixou seus testemunhos, onde nós temos total certeza que Ele vai nos guardar nos dias finais. Por que é tão importante este tema, amados? Porque estamos nos últimos dias
E segundo a palavra de Deus, quando nos fala da grande tribulação, que infelizmente alguns não creem que a igreja vai passar por grande tribulação, por quê? Porque estão cegados, não creem todas as escrituras. Tem pessoas, amadas, eu digo não somente por uma, por muitas, que debater as escrituras quando não conhecem as escrituras. Conhecem um pouco aqui, um pouco aqui, e depois dizem, não, eu escutei a esse youtuber. Não. Mas eles não têm a certeza, não têm a fé para poder seriamente batalhar pela fé, pelas escrituras, pela tua alma, porque você não conhece as escrituras. E isso é uma vergonha, realmente. É uma vergonha. Eu sinto muito para aqueles que amam, estimo, têm muitos anos talvez na palavra e ainda não conhecem ou nem leram toda a palavra de Deus. Mas se esforcem, amados, na exortação em amor, para não nos deixarmos enganar. Porque não vamos ter YouTube para sempre, não vamos ter grupos de WhatsApp para sempre. Vamos ter que, talvez, enfrentar os juízos de Deus e a vinda também da operação do erro, da mentira e do anticristo, da perseguição, da grande tribulação, talvez sem Bíblias. Talvez vão tirar nossas Bíblias e vão querer tirar nossas vidas. Nós temos que ter essa palavra guardada em nosso coração, nossa mente, força, alma, crendo tudo que está escrito lá. Qual é a diferença entre aqueles que venceram e aqueles que não venceram? Aqueles que não venceram não creram na palavra de Deus. Podiam ler toda a sua vida, mas não creram. Não creram nas advertências do juízo de Deus. Não creram nas promessas de Deus da vida eterna. Não creram a bênção de Deus que Deus prometeu àqueles que o amam e o seguem, que creem nele. Mas creram nas mentiras do diabo, creram nas mentiras do mundo, creram nas suas próprias mentiras, a concupiscência da sua carne caída. E isso é terrível. Por exemplo, em Apocalipse 12, fala de... Vamos pegar 9. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Engana todo mundo. Sabemos que ele está como um leão que ruge, querendo devorar a tua alma e a minha. 1 de Pedro 5:8. Sabemos que ele é o adversário. Sabemos que não podemos desprezar suas maquinações. 2 Coríntios 11, deixa eu ver a passagem, 2 Coríntios 2, que digo, diz 11, para que Satanás, 2 Coríntios 2, 11, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus objetivos ou maquinações. O diabo tem maquinações, o diabo tem desejos corruptos, horríveis contra nós. O diabo quer nos destruir, assim como tentou destruir o Filho de Deus, não pode, obviamente. Não pode. Na tentação ele foi grandemente humilhado. Jesus Cristo ainda, depois de ter jejuado 40 dias, 40 noites, ele usou a palavra de Deus. E com essa palavra de Deus firme, ele derrotou ao diabo. Aparta-te de mim, Satanás. E assim é como nós vencemos. Por exemplo, diz o versículo 10. E eu vi uma alta voz dizendo no céu, agora chegou a salvação e força, o reino de nosso Deus e o poder de seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos é derrubado, o que acusava dia e noite diante de nosso Deus. Então temos um adversário, caluniador, enganador, que quer nos destruir, meios diferentes, diversos para nos tentar destruir. E o cristão, você e eu, às vezes parecemos que não percebemos, que não cremos claramente o que está escrito. Alguns mais do que os outros. Alguns não creem nada disto quase. Não, isso eu consigo. Não consegue. Ele tem derrubado muitos na história da humanidade, biblicamente falando. E não cansa, porque aqui diz, e eles o venceram. O venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eles não amaram suas vidas até a morte. Como vencemos? Pelo sangue de Cristo e pela palavra de Deus, do testemunho de Deus. Seja Apocalipse, seja a Bíblia inteira, se não cremos o que está escrito, já estamos destinados à morte eterna, à destruição eterna. Você crê tudo? Você crê tudo o que está escrito? Teme? E diz
que eu vou fazer agora? E se arrepende e segue a Cristo. Pela palavra de Deus, pela palavra do seu testemunho. 12. Por isso regozijai-vos os céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam no terra e no mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. Sabemos que aqui o contexto está falando da perseguição à igreja. No versículo 17, por exemplo, diz: o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra ao remanescente, sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus Cristo. Obviamente, cremos que este é o tempo já de maior dificuldade, terrível, a grande tribulação, mas se vemos a história da humanidade, desde Adão, desde a criação, e todos os séculos, vemos como o diabo tem lutado para tentar nos destruir, de todas as maneiras, nossa mente, corpo, alma, tudo. É o plano do diabo querer nos destruir, querer nos engolir. Amados, se não prestamos atenção às advertências de Deus acerca disto, então não vamos conseguir suportar. No estudo passado falei: aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Como sermos salvos? Temos que guardar a fé, temos que lutar seriamente pela fé que Deus nos deu. E que é a fé, amados? É a fé em Jesus Cristo, obviamente, mas em tudo que está escrito aqui na Bíblia. Por exemplo, nós já limos várias vezes 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, 16, 17. Claro, diz: toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus e proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. Ou seja, Deus quer que toda a Escritura seja para nós escrita, obedecida, praticada, para que sejamos perfeitos e para que estejamos instruídos em toda boa obra, não diz alguma. Toda boa obra, seja na parte espiritual, seja na parte material, etc. Toda obra boa, segundo a instrução de Deus, é o mesmo que Deuteronômio, a repetição da lei, o povo que saiu do Egito, os filhos dessa geração que Deus destruiu, é o que Deus diz em Deuteronômio 8, 3. Quando fala de Israel, fala: e ele te humilhou e permitiu que tivesses fome e te alimentou com um maná que não conhecias, nem teus pais conheciam, para que soubesses que o homem não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, o homem viverá. Então estamos vendo claramente que Deus quer que nós criamos tudo. Quando eu fui convertido, amados, eu não cria na criação, eu cria nessas evoluções, essas coisas absurdas que ensinam. Não tinha certeza mesmo. Mas quando eu fui salvo, a Bíblia diz que Deus criou em 6 dias e pronto, acabou. Glória a Deus. Como Ele o fez? Porque Deus é Deus, Ele cria todas as coisas, Ele é poderosíssimo. Ele fez isto, Ele falou isto, Ele me fala isto, me arrependo, deixo. Deus é absolutamente digno de ser obedecido e honrado por meio da sua palavra. Essa é a diferença entre um apóstata temporal, apóstata eterno, que é condenação, e aquele que crê. Para aquele que crê, tudo é possível. Aquele que crê, em seu interior correrão rios de água viva. A fé, amados, quando diz Efésios 2, 8, 9 e 10, que diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, e não por obras para ninguém se gloriar. É a fé de Deus, fé de Jesus Cristo em nós. Essa fé é de Jesus Cristo em nós. Tem muitas passagens sobre isso. Gálatas 2, que diz que eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado em Cristo. Já não vivo mais eu. E muitas outras passagens. Mas, amados, essa fé tem que ser guardada, protegida. Porque a Bíblia nos fala que o acusador das nossas almas vai vir contra a nossa fé. Ou seja, ele vai querer que nós não creamos o que a Escritura diz que é. E nós duvidar. Falar: não, isso não é assim. Mas não estou falando por uma pessoa, estou falando pela maioria de vocês. Talvez.
Tem uns poucos aí que eu sei que são fiéis e querem Deus e estão abraçando a Deus com todo o seu coração, alma e força e não podem ser abalados porque sua fé está nas Escrituras. Mas tem muitos que até seguem. Ai, que bom, uma pregação tal, mas quando é para querer algo que está aqui, diz, não, eu não sei se é assim ou não é assim. E depois, não, vai embora. Porque não tem essa fé que Deus quer que tenhamos, absoluta. Amado, se tua fé não é absoluta, é obsoleta. Obsoleta se fala em inglês, em português? Bom, obsoleta é uma palavra que quer dizer em espanhol que já acabou. Obsoleta. Absoluta, obsoleta. Ou seja, se não é absoluta na palavra de Deus, é obsoleta, não serve. Deus quer que toda palavra seja crida, obedecida e sua palavra seja glorificada, amados. Acima do seu nome, Salmo 138, versículo 2. 2 Tessalonicenses 3, 1, que ele orava, Paulo, para que a palavra de Deus corra, possa avançar gloriosamente e seja glorificada. Porque não é de todos a fé, diz. Nos livrar de homens maus e perversos, porque não é de todos a fé. Isso é chocante. Muitos correm, creem, mas não de todos a fé. A fé verdadeira, a fé bíblica, salvadora. A fé que vai permanecer e Deus vai guardar. Em Lucas, por exemplo, 24, 44, o Senhor da glória fez algo glorioso com seus discípulos. Com seus discípulos. Na sua misericórdia. Ele teve que razoar. Ele teve que literalmente falar de novo que já tinha falado muitas vezes, que ele ia morrer, ressuscitar ao terceiro dia, etc. Quando ele se apresentou neles, por exemplo, versículo 36, Lucas 24, 36, e quando eles falavam isto, o próprio Jesus ficou no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam estar vendo um espírito. E ele lhe disse, por que estás perturbados e por que surgem pensamentos em vossos corações? Teve que persuadir os discípulos. Olhai as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo, tocai-me e vede, porque no espírito não tem carne nem ossos como veis que eu tenho. E falando isso, ele mostrou-lhes suas mãos e seus pés. E eles ainda não crendo. Não criam as mesmas palavras de Jesus, como alguns de vocês ainda não creem as palavras, toda a palavra de Deus. Por causa da alegria e admiração, e disse-lhes, tendes aqui algo de comer? Então lhes deram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Ele tomou e comeu diante deles. E ele disse, estas são as palavras, olha. Ele tem que razoar para fazer-lhes verem que está escrito. E ele disse, estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprissem, não algumas. Todas as coisas que foram escritas a respeito de mim, na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E por meio da palavra, ele abriu-lhes o entendimento, para que eles pudessem compreender as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, que já tinham falado para eles muitas vezes, e que em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, amados, é uma luta pela fé dos santos, uma luta pelo entendimento. Se você não crê tudo que está escrito, seu entendimento vai estar distorcido, deturpado. Você vai começar a crer no pecado. Você vai começar a crer no diabo e já era. O desvio é certo, o desvio é profundo até não se humilhar, voltar a crer. Essa luta, amados, precisa homens e mulheres totalmente decididos a honrar a Cristo em todo. Atos 24, 14, quando Paulo se defendia das acusações dos judeus que queriam matar ele. Agora, amados, eu quero ensinar algo básico, o abecedário do cristianismo, se vocês não conhecem. Muitos de vocês, talvez, ou alguns, creem que o cristianismo é paz e amor, tipo hippie culture.
cultura hippie. Paz e amor, e aí fazem um símbolo tal, não, nem vou fazer, fazem um símbolo, paz e amor, tá na boa tudo. E vocês querem viver dessa maneira. Isso não é cristianismo. Isso é uma total falta de fé no que está escrito e é contrário ao caráter de Jesus Cristo, que veio para nos mostrar as pisadas para o céu, ou seja, o caminho para o céu. O caminho é difícil, é cheio de alegria, obviamente. Como se em Atos, por exemplo, se não me engano, 13... 13:52, e os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Agora, esta alegria no Espírito Santo não é uma alegria carnal. Oh, estou bem, oh, isto está certo. Não, é uma alegria, um fruto do Espírito. É o gozo da salvação, é saber que ainda que a figueira não dê fruto como Abacuque, por exemplo, não deixem Atos, vamos para Abacuque. Abacuque, últimos profetas. 3. Mesmo Abacuque vendo a vinda profeticamente, na visão de ver a Nabucodonosor vindo a destruir Jerusalém, a tomar Jerusalém com suas tropas, como diz o versículo 16, este profeta do tempo de Jeremias, do tempo de Josias, ainda não tinha vindo o primeiro cativeiro de Babilônia, nenhum só. E ele já estava profetizando isso. Quando eu ouvi, a minha barriga tremeu, meus lábios estremeceram a sua voz, a podridão entrou nos meus ossos, e estremeci dentro de mim, descansarei no dia da tribulação, viu? A tribulação desses dias foi essa. Nossa grande tribulação ainda espera, e como vimos em Apocalipse 12, somente vamos vencer pelo sangue de Cristo, por crer na palavra da profecia Apocalipse de toda a Bíblia, por crer na palavra de Deus, e não amamos nossas vidas até a morte, dispostos a morrer por Cristo. Quando ele subir contra o povo e invadi-los com suas tropas. De quem estava falando? De Nabucodonosor. O tipo de Nabucodonosor, o anticristo, que irá se levantar por obra de Satanás, segundo Tessalonicenses 2, em breve, ou não sei quantos anos, pode ser 10, 20, 30 anos, não sabemos o tempo que Deus estabelecer, mas esta é a resposta do profeta Abacuque, como deve ser nossa resposta, mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado no seu aprisco e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e Ele fará os meus pés como as corças e me fará andar sobre os meus lugares altos. Para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda já é para cantar essa música. Esta parte me fará andar sobre os meus lugares altos e fará meus pés como das corças. É uma passagem que Davi mesmo cita no Salmo 18, parecido. E 2 Samuel 22. O que quer dizer? É um homem que ao começo, o começo do capítulo estava confundido. Abacuque 1:1. O peso de Abacuque, o profeta, viu que Abacuque, o profeta, viu: ó Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que grite violência, tu não salvarás. E ele estava confundido. Capítulo 2. Eu estarei sobre a minha guarda e me colocarei sobre a minha torre. Vigiarei para ver o que falará, que Deus falará a mim. E eu que responderei quando eu for reprovado. Então Deus reprovou ele, repreendeu ele e mostrou a visão da destruição. Amados, nós temos que crer no que está escrito, mas não crer de uma maneira de fracasso. Temos que crer de uma maneira vitoriosa, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E maior que o diabo, maior que todas as potestades principados, porque ele nos salvou com seu próprio sangue, para sermos mais do que vencedores. Esse é o testemunho de todo o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Somos mais do que vencedores por aquele que nos salvou. Esta é a vitória que vence o mundo, nossa fé. Como vencemos? Pelo sangue de Cristo, pela palavra do seu testemunho. E não amamos nossa vida até a morte. Ou seja, cremos que
que isso pode acontecer para nós, mas continuamos regozijando como Abacuque. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Atos 13:52. Atos 24, quando Paulo estava se defendendo dos acusadores, quando Paulo, que é um exemplo de cristão, amados, se vocês querem ser cristãos, biblicamente falando, e vocês não querem aceitar vocês mesmos, que poderia acontecer o mesmo que aconteceu com Paulo. O que aconteceu com Paulo? Quando ele foi chamado para ser salvo, o Senhor Jesus anunciou através de Ananias que falasse para ele quanto ele teria que sofrer pelo nome de Cristo. Agora, nós não queremos sofrer porque somos masoquistas, né? Se fala, né? Masoquistas, ou nos gusta dor. Não, é parte da vida cristã. Se Deus escolhe isso para você, você tem que crer e viver de acordo com essa verdade para não ser enganado pelo diabo. Tristemente. Aqui, por exemplo, no versículo 5, Atos 24:5, diz: porque temos achado os acusadores de Paulo, temos achado que este homem é uma peste. Glória a Deus. Quando alguém me fala que é uma peste, uma praga, glória a Deus. Oh, aleluia! Estou parecendo com Paulo, que privilégio! Não sou digno de nada. Que promove sedições entre todos os judeus, por todo o mundo. É um líder da seita dos nazarenos. Agora, essa seita, que é uma palavra que as pessoas usam, ou às vezes nós usamos para, por exemplo, os adventistas, mormons, para cristãos do Brasil, CCB, ou para os testemunhas, ou para os católicos, ou para neopentecostais, etc., calvinistas, etc., é algo que quer dizer uma escolha de uma pessoa, um partido, assim como se fosse um partido político, ou uma desunião com alguma parte, ou uma escolha. Então nós, como cristãos, já fizemos uma escolha, ou seja, Deus nos escolheu, obviamente, nós não somos salvos por obras, nós não dizemos do nada, estamos perdidos, cheios de pecado, eu vou escolher a Deus. Claro, é uma obra de Deus por graça, por meio da fé, mas no momento que chega a convicção do pecado, a convicção de que estamos indo para o inferno, nós clamamos pela misericórdia de Deus. Ele nos aceita, Ele nos salva, Ele põe seu Espírito em nós, seu amor, Ele nos transforma totalmente, nos regenera. E nós, nesse momento, glória a Deus, eu posso cantar: eu quero seguir a Cristo, eu decido seguir a Cristo, porque Ele já formou isso no meu coração, entendeu? Esse negócio de eu aceito a Jesus, isso, quando você está perdido, você não pode aceitar algo que você aborrece, segundo a Bíblia, nós aborrecemos a Deus. Mas quando nós estamos perdidos e recebemos a salvação por graça e somos cristãos, nesse momento, quando eu já sou transformado, cheio do amor de Deus, do poder de Deus, algo glorioso, um milagre aconteceu na minha vida. Eu não queria de jeito nenhum ser cristão, mas Deus me transformou, Deus fez toda a obra completa. João 6,44, ninguém pode vir a mim, diz o Senhor Jesus Cristo, a não ser que o Pai que o enviou o trouxer, eu ressuscitarei no dia final. É a obra completa de Deus. Mas você tem que se arrepender, você tem que crer e você tem que continuar crendo. Isso não é uma obra, essa é a graça de Deus para você continuar crendo em tudo que está escrito. Ou seja, você escolher, ter uma escolha, ou seja, literalmente, a seita dos nazarenos. Glória a Deus. O partido dos nazarenos. A escolha de seguir a Cristo com todo o coração, a mente e força. Tem pessoas do Galo aqui em Belo Horizonte, da Raposa aqui em Belo Horizonte, times de futebol que dão suas vidas, se vestem com camiseta, não tem problema nenhum, talvez de passar pelo bairro do Cruzeiro, e eles vão com a camiseta do Galo e se expõem à morte, a insultos, a calúnias, e os cristãos não querem escolher ser da seita dos nazarenos. Por quê, nazarenos? Por quê? Porque perderam a fé, já não creem, como ao começo, queriam tudo, queriam até morrer por Cristo. Se você está assim, foi assim, e agora não está assim, é porque você está desviado de Deus. Porque você deixou de crer todas as palavras que estão escritas na lei, nos profetas, nos salmos, no Novo Testamento, etc. Deixou de crer. E o diabo fez uma labor perfeita em você de fazer crer que você crê, mas não crê, porque está deixando verdades
importantíssimas para a sua alma, o destino de sua alma eterna. E você não crê. 14, quando continua a sua defesa, Paulo diz: mas confesso-te que segundo o caminho, olha que maravilha, é um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é de santidade, o caminho é de renúncia, mas é um caminho de alegria, é um caminho de gozo. Quando Deus me salvou, a alegria da salvação na minha alma chegou tão profundamente, que como eu bebia com meus amigos, já contesto, quando eu fui convertido por Deus, e eu não sabia nem o que aconteceu comigo, meus amigos me convidavam para os bares onde íamos sempre, e eu já não queria beber. Eu falava para eles: eu não vou beber mais, me traz um refrigerante, me dá uma Fanta, porque estou contente, não quero mais. Esta semana estava dando um testemunho para um amigo de 16 até 54, 38 anos de amizade. Ele mora nos Estados Unidos, ele morava lá na praia, ou seja, tínhamos casa de verão na praia, juntos, na farra, no pecado, não vou mencionar, mas ele foi para Miami, quando eu tinha 29 anos, fui para Miami no ano 99 e fiquei na casa dele, eu estava perdido, mas depois Deus me transformou no 2000, e aí perdi contato, porque ele não queria ouvir mais de mim. Mas esta semana, ele me ligou e começamos a falar e falou: Alfonso, eu ouvi teu testemunho de conversão, eu não entendo, como foi isso? Me explica. Estive em casa 1h30 falando do Evangelho. Ele ficou muito chocado. Então isso, sim, eu vou te enviar vídeos, conversa comigo, qualquer dúvida. Amados, a alegria na minha alma, somente por ter sido perdoado, por ter vida eterna, por ter alegria, por saber que Deus no céu há mais alegria por um pecador que se arrepende, que por 99 justos. Isso encheu meu coração de rios de água de vida, vivos. João 7,38. Encheu meu coração de alegria e continua enchendo meu coração de alegria até hoje. Ainda que sofro pelos perdidos, ainda que sofro pelos desviados, ainda que sofro porque o nome de Deus está sendo blasfemado, a alegria continua no meu coração. É uma alegria divina. O Senhor Jesus Cristo estava cheio do gozo do Senhor. Ele era chamado varão de dores, experiente em quebranto. Mas ele foi à cruz com gozo. Então, amados, mas confesso-te que segundo o caminho que ele chama heresia, assim eu adoro a Deus, Paulo, de meus pais, crendo, não em algo, crendo em todas as coisas que estão escritas na lei dos profetas, tendo esperança em Deus. A fé, o amor, a esperança vão unidos, segundo 1 Coríntios 13 ao final. O mais importante é o amor. Mas a fé e a esperança unidos, você crê, você tem esperança. Você não crê, você não tem esperança. Você espera quê? Coisas mundanas. Você espera nas coisas políticas, nas coisas do futebol, nas coisas passageiras. Ou como vai seu trabalho, ou como vai isto, como vai outro, mas deixou de crer nas Escrituras. Que Deus quer que crê todas as coisas que estão escritas na lei do profeta, em todas as Escrituras. E talvez esteja dando a luz a muitos aqui. Hoje ia pregar de outra coisa totalmente diferente. Hoje ia pregar, o título deste estudo ia se chamar Os Amados de Deus. Ou Você é um Amado de Deus. Talvez em outro estudo. É muito maravilhoso esse estudo. Entender pelas Escrituras como Deus te chama amado de Deus. Que glorioso. Amado de Deus! Sou como Salomão quando estava bem com Deus. Quando era jovem, dia de dias, amado de Deus. Só que Deus mudou a mensagem para hoje atingir teu coração e o coração de muitos. Próximos, estejam de ti ou longe. Ou neste vídeo, para você saber se você realmente crê agora ou não crê. Se você não crê, vamos ver qual é o motivo. Diz 15. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam que haverá a ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Então, vai haver isso. Glória a Deus. Queremos de todo o coração, por isso vivemos para Cristo e morrer é lucro. Filipenses 1:21. E podemos dizer: estou
ressuscitado, crucificado com Cristo. Me glorio na cruz de Cristo. Glória a Deus. Agora, este homem, vimos em 2 Timóteo 4:7, ele guardou a fé. Concorda com as palavras de Judas, de seriamente batalhar pela fé uma vez dada aos santos. Porque em tempos de apostasia, como em Judas, como em muitos tempos da história bíblica e extra-bíblica, estes 2000 anos, e também a história bíblica, tem tido tempos de apostasia. Que os únicos que vencem são aqueles que creem de todo o coração em tudo que está escrito aqui. Agora, o diabo obviamente tem feito muitas coisas através dos séculos, para tentar falar que a Bíblia não é boa, que não é digna de ser crida. Lembre, teve a falsa igreja católica séculos e séculos proibindo a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus, literalmente matando os tradutores da Bíblia, não permitindo que leiam a Bíblia e até leiam em latim. Se você é um pouco inteligente, como todos temos que ter inteligência e entendimento, amados, devemos entender que a obra de Satanás, que nós não leamos a Bíblia. Por quê? Você não se perguntou alguma vez que importância é que a gente lê a Bíblia? Por que foi proibido um livro? Por quê? Por que tão perseguido o livro? Teve um filósofo, não me lembro, Voltaire, francês, que ele programou, dizer assim, falou, em 100 anos, não sei se ele foi do século XVIII, em 100 anos a Bíblia não vai existir mais, tentando zombar de Deus. Depois de um tempo ele morreu e a casa dele se convirtió em uma casa de publicação de Bíblias. Deus zombadores, diz a palavra de Deus. Provérbios. Deus escarnece os escarnecedores. E já vimos o estudo, ai dos zombadores, ai dos desprezadores. É bem claro, como Deus zomba dos zombadores. Agora, se as pessoas zombam de Deus, vai zombar delas. E a principal razão pela qual Deus vai zombar das pessoas é porque eles não creram na sua palavra gloriosa. Amados, a palavra de Deus, todo o que Deus nos deixou, 66 livros. Muitas pessoas podem tentar diabolicamente, satanicamente, querer pôr mais coisas ou tirar mais coisas, mas Deus nos deu sua palavra para que não entre as setas do diabo. Efésios 6. Muitas das pessoas são totalmente ingênuas. A realidade bíblica que o diabo quer destruir a nossa fé. Ele usa meios de tudo. Filmes, músicas, atrações, diversões, entretenimento, como se fala? Entretenimento, etc. Para tentar destruir a nossa fé. Teve um pregador antigo que falava: o entretenimento é o substituto diabólico do gozo, o mundo, etc. Efésios 6 é algo que muitas pessoas leem, até nos meios neopentecostais. Olha para você ver que incoerência, que engano diabólico, que total apostasia em questão de não entender isto. Versículo 10, e finalmente, meus irmãos, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principais. Olha, você pode lutar isso? Ninguém pode lutar isso. Nem Paulo está falando que ele pode se levantar e lutar, não. Somente Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para derrubar isto. Principados, potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as maldades espirituais em regiões celestiais. Portanto, vendo um incrível exército do diabo por todo quanto é lado, tentando atingir nossa casa, nosso lar, nossa família, nossa fé especialmente. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O dia mau, amados, não é o dia que temos tragédias pessoais, problemas pessoais, dificuldades em casa, tristezas pessoais, sim, tem muitas mortes, etc.
O dia mau é um dia quando Deus já está advertindo, profetizando sua palavra, já profetizou. Que quando todo o inferno vai se levantar contra nós, contra os santos de Deus. E esse é o tempo da grande tribulação e dos princípios das dores. As pessoas não entendem que qualquer coisa, dificuldade de hoje, não se compara, primeiro, com os tempos finais, até a grande tribulação, e obviamente ao inferno, que é aqueles que rejeitam e não creem na palavra de Deus. Não creem na palavra de Deus. Põe a sua mão em Efésios 5, vamos a Lucas 16, para vocês verem quão importante é a palavra de Deus. Tem a história do rico e o Lázaro. O rico vai a Hades sofrer, lamentar, e o Lázaro é consolado no seio de Abraão. E quando o rico está tentando falar para advertir a seus irmãos, ele fala, Abraão disse-lhe, 29, Lucas 16, 29, disse-lhe a Abraão, ele está sofrendo o rico, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam, ou seja, tem a palavra de Deus que creiam. E o rico disse, e ele disse, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles se arrependeriam, ou seja, algo físico. E Abraão disse, e ele disse-lhe, se eles não ouvem, ou seja, não ouvem e creem, a Moisés e os profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Tem pessoas que creem em tudo, visões, sonhos, está cheio de youtubers, por isso quando me enviam algo disso, eu aborreço. Literalmente, eu não creio nessas coisas, porque é o tempo do engano, amados. Por que teríamos que crer na visão profética no YouTube, milhões de visualizações, e uma coisa incrível de crer, quando temos a palavra de Deus? Se não creemos o que está escrito, que nos afirma a esperança, a palavra de Deus, por que crer nesses adivinhos? E ainda que fosse verdade, por que vou dar crédito mais nisso? Se a Bíblia está falando que muitos enganarão e serão enganados, e não prestemos ouvido a eles. E diz, no dia mau, versículo 13, havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estai firmes, tendo cingidos os lombos da verdade, da palavra de Deus, e vestido a couraça da justiça, em Cristo, e calçados os vossos pés na preparação do Evangelho da paz, está preparados para pregar e compartilhar o Evangelho e viver no Evangelho da paz. 16, o mais importante da armadura. Todos são importantes. 17 diz, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito para batalhar seriamente com a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mas o 16 diz, tomando sobretudo, acima de tudo, que vai ajudar a todas as outras áreas que estão numeradas aqui. O escudo da fé, amados. De crer é um escudo da fé, sobretudo. Por quê? Porque a fé vai tentar ser tirada pelo diabo. Como? Acá diz, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Como diz em Apocalipse 12, o diabo tem pouco tempo. Pouco tempo e que vi contra você, contra mim, contra nossos irmãos no mundo inteiro. Quer tirar nossa fé. Se tira nossa fé, Lucas 18 diz, e quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Você tem fé perseverante? Você crê em tudo que está escrito? Apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amados, o diabo tem maneiras. Um dardo, obviamente, algo que se usava na guerra, se enchia de combustível para com fogo e queimar e atingir, destruir o adversário, fisicamente falando na guerra física. Agora o diabo, ele semeia em tua mente, em minha mente, em meu coração, na minha alma, coisas absurdas. Ainda estando bem com Deus, ainda crendo todas as escrituras, devemos crer que Ele continua fazendo isso. E devemos guardar nossa fé. É um escudo contra as maquinações, ciladas,
todo tipo de instrumentos diabólicos que o diabo quer usar, Satanás quer usar, para destruir nossa fé. Para fazer que não creiamos mais. Ou não, isso eu não creio mais. Ou isso não, eu não estou de acordo mais. Amados, o diabo não está brincando. O diabo já fez e já ele está atrás de você e de mim. Você sabia isso? Você vê que todo dia ele está buscando uma maneira. Segundo a 1 de Pedro 5,8, vamos ler essa passagem, ainda que já mencionei. Mas alguns que não creem, sede sóbrios e sede vigilantes. Um vigia, ou aquele está lá, eu não podia nem dormir, tinha que estar grudado aí no muro para soar a trombeta, para anunciar o perigo. O inimigo está vindo. Porque o vosso adversário, o diabo não é teu amigo. Se você é cristão, o diabo não deseja o melhor para você todos os dias. E às vezes você, não sei, talvez você, seja ou não, alguns de vocês, ou todos, não sei quantos, não podemos pensar que o diabo é nosso amigo e que está descansando para não nos fazer mal. Todo dia ele vai por algo para tentar destruir nós, nossa família, a igreja, no mundo inteiro. O diabo anda em derredor, como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Você já viu esses documentários de leões querendo pegar a presa? Tentando comer na presa? Né? Usa toda a habilidade natural, obviamente que Deus deu um leão, para comer, engolir, despedaçar a seu objetivo. Pode ser um gado, uma ovelha, etc. E ele vai fazer isso. O diabo não deixa de ter fome, vamos dizer, pela tua alma. Não deixa. Nenhum só momento. Ele está descansando. Ele quer que você peque com teus pensamentos. Ele quer que você peque com tuas palavras. Ele quer que peque com tuas atitudes. Ele quer que peque especial, que você peque especialmente, não crendo tudo que está escrito na palavra de Deus. E você ser um perdido em lugar de vitorioso, como Paulo, que cria tudo que estava escrito na palavra de Deus, que guardava a fé até a morte. Chamados o currículo de Paulo, ou a história de Paulo, biblicamente falado, não se parece com a tua nem a minha. Não, a vida cristã é muito difícil. Muito difícil. Isto ou outro. Mas que isso já, pensar assim, ou seja, de uma maneira de derrota, eu posso dizer, é difícil, mas Cristo está comigo, Ele não desmaia, Ele não se enfraquece, Ele não desanima, como está escrito em Isaías 42, e Ele é vitorioso, Ele vai rugir, Ele vai clamar, Ele vai lutar contra seus inimigos, Deus vai vencer. E Cristo em mim, esperança da glória, eu vou vencer pela fé em Cristo Jesus, o autor e consumador da fé. Mas aquele diz, não, a vida cristã é tão difícil, eu não posso já pregar, eu não posso orar, não posso combater. Isso é diabólico. Se você está nesse estado, amada, hoje mesmo tem que se arrepender, suplicar que Deus abra teus olhos e que tire esse engano diabólico e essa falta de fé que vai te levar para o inferno se você continuar assim. Porque os incrédulos não irão para a glória. E que é um incrédulo? Aquele que já não crê na palavra. Não quer dizer que você não tenha crido, tenha sido salvo no passado. Mas como falei, em 2 Pedro 1,9 diz aquele que esqueceu, que foi purificado dos antigos pecados. Ou seja, aquele caiu da graça. Talvez momentaneamente ou eternamente. Foge desse estado, amado. Aqueles que dizem, é muito difícil. Né? 2 Coríntios 11. Diz assim, Paulo, para vergonha minha, o digo, falo como se estivéssemos enfraquecidos, mas naquele em quem é usado, falo tolamente. Eu também sou usado. Ele estava repreendendo os falsos apóstolos. Eles são hebreus, eu também sou. São israelitas, eu também sou. São sementes de Abraão, eu também sou. Eles são ministros de Cristo, eu falo como um tolo, eu mais. Em trabalhos mais abundantes, em açoites acima da medida.
um nome que era referência, ou seja, é um nome respeitado dos judeus em Jerusalém. Estudou na escola do Rabino Gamaliel, reputado na sua nação, e veio a se convertir nisto. Todo perdeu por causa de Cristo, porque cria, não porque era mais esforçado, não, é porque cria com todo o seu coração os que estava escrito, e ninguém pode tirar sua fé. Aquele que vence, aquele que caminha assim, eu creio em tudo, e não vou me deixar abalar. Em açoites acima da medida, em prisões mais frequentes, em período de morte, muitas vezes. Você teve período de morte pelo Evangelho? Duvido, eu também não. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites, exceto um. 5 vezes. Você recebeu 39 açoites alguma vez na sua vida? Jamais, eu também não. Me deram um chute aqui, nada quase. Somos cristãos, deveríamos ter vergonha de desanimar. Exceto 25, 3 vezes eu fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Ninguém de nós foi apedrejado até a morte. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei nas profundezas. Em viagens muitas vezes, em perigos de águas, em perigos de ladrões, em perigos dos da minha própria nação, em perigos dos pagãos, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em exaustão e em dor, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, no frio, na nudez, etc. Além das coisas exteriores, o que vem sobre mim diariamente, o cuidado de todas as igrejas. Amados, ninguém de nós chega nem a milésima parte do sofrimento de Paulo pelo Evangelho. Como ele sofreu com gozo, com alegria. Cheio de esperança. Filipenses preso! Filipenses preso! E ele leia Filipenses, tantas vezes fala. Capítulo 4, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Estava preso, na prisão. Cheio de gozo, alegria. De onde vem isso, senão de Deus? O Deus que nos salvou. Aquele que Davi disse quando pecou. E disse, Senhor, devolve-me o gozo da tua salvação. Espírito reto me sustente. De onde vem isso? De uma vida consagrada em fé. Em fé. Crendo. O diabo quer tirar e roubar a tua fé. Não deixa! Como vem isso com incredulidade? Números 21. Números 21, vemos o povo de Israel já tendo desobedecido muitas vezes. Tendo Deus já reprovado 600.000 homens. Dá um exemplo da reprovação, maior reprovação que vemos, pelo menos nas Escrituras, referência para todos os tempos bíblicos até o Novo Testamento. Falam da reprovação dos mais de 600.000 homens de guerra, esses quase 40 anos desde que desobedeceram. Em Números 13 e 14, quando eles creram os gigantes, creram o pecado, creram o mau reporte e não creram a Deus, não creram nas palavras de Deus que dizia, toma a terra, eu dou para vocês, não recua, vai, você vai vencer gigantes, vai tomar cidades, todo lugar onde puser tua planta do pé será tua, toma posse. Eles não creram e Deus reprovou eles. E aqui no capítulo 21 continuaram com isso. Versículo 1, e quando o rei Arad, o cananeu que habitava no sul, ouviu que Israel vinha pelo caminho dos espias, combateu Israel e levou alguns deles como prisioneiros. Amados, esta mensagem é para combater a paralisia espiritual de muitos. A incredulidade de muitos que se não se arrependem vão acabar no inferno e lá vão crer tudo que está escrito. Lá vão crer tudo que Deus escreveu acerca dos apóstatas, dos incrédulos, os que abandonaram a fé em Jesus Cristo, ainda sabendo que Ele morreu e sofreu por nós. Lá vão crer, como Stephen Hawking, como todos os ateus incrédulos que nunca creram em Deus e lá no inferno estão crendo com todo o seu coração, mas já não podem fazer nada, porque ninguém pode escapar de lá. Não mais. Diz, combateu Israel e levou alguns deles como prisioneiros. Versículo 2, Israel fez um voto ao Senhor, dizendo, se entregares verdadeiramente este povo na minha mão, então eu destruirei totalmente as suas cidades. E o Senhor ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, e eles os destruíram totalmente as suas cidades, e deram àquele lugar o nome de Orma. Eles partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho. Escutem, caminho, lembrem Atos 24, 14, que diz, mas confesso que segundo o caminho, que eles chamam heresia. Não, eu adoro a Deus e meus pais, crendo em todas as coisas que estão escritas na lei dos profetas. Atos 24, 14.
E acá diz, no caminho, de novo, 4, Números 21, 4. E eles partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom. E a alma do povo ficou muito desencorajada por causa do caminho. Por causa do caminho. Duro, difícil, mas Deus estava no meio deles. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso. Sofonias 3:17. Poderoso. Ele está conosco. Se não cremos que Ele está conosco, vamos criticar, vamos não crer. Muito desencorajada por causa do caminho. Desanimado, desencorajado, esse pecado terrível. Cada vez que eu me encontro desanimado, desencorajado, tenho que me arrepender. Tenho que chorar e suplicar perdão, porque Deus é digno de ser crido em toda circunstância, em todo momento. Não dizer, estou passando isso, sou uma vítima, já não creio, estou desencorajado. Não, temos que sair daí logo, rápido. Desânimo, desencorajamento é pecado. E isto aqui vai fazer mais real, porque é pecado terrível. Esta história aqui, esta narração bíblica. Como eu disse, cada vez que me encontro desanimado, desencorajado, eu tenho que chorar, derramar minha alma a Deus. E a fé vem, o amor vem. Diariamente, amados, combate sério, diário. O diabo não descansa, nós também não devemos descansar na nossa fé. Podemos, amados, fazer coisas neste mundo gloriosas. Pregar o evangelho, as almas podem se salvar, mas podemos também ir para um lugar, podemos ir para a praia, desfrutar com nossa família. Um lugar, obviamente, que não tenha pelados nem peladas. Um lugar solitário, onde louvemos a Deus, onde cantemos a Deus e desfrutemos da criação de Deus. Para a alegria de nosso coração em Deus, caminhando com Deus, assim como nas dificuldades, nas provas, nas faltas de coisas, amados. Mas nunca devemos duvidar da glória, do amor, da misericórdia, dos caminhos de Deus. Desencorajada por causa do caminho. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E o povo falou contra Deus, contra Moisés. Por que nos trouxeste do Egito? Ou seja, eles queriam melhor estar no Egito. Muitas pessoas preferem agora estar no pecado, estar na vida inconversa. Melhor estava lá, estava desfrutando. Sim, a Bíblia diz em Hebreus 11:25 que o prazer do pecado em causa de Moisés. Números 21, não deixem, Hebreus 11:25. Diz de Moisés, 11:24, pela fé Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, recusou ser chamado governante, rico, milionário, etc., famoso, escolhendo antes ser afligido como o povo de Deus do que um período desfrutar, um período curto, desfrutar do gozo do pecado. Esses queriam desfrutar por um curto tempo o gozo do pecado, considerando a desonra de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista a recompensa do galardão. Por quê? Porque ele tinha fé, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque perseverou como que vendo aquele que está invisível. Pela fé ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, a fim de que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé, está falando dos israelitas todos, passaram o mar vermelho como por terra seca, e os egípcios que o mesmo fizeram afogaram-se, etc. Amados, eles caminharam com fé, eles foram salvos, os israelitas. Aqui diz que eles estavam dizendo, muito difícil. Por que nos trouxeste do Egito? Para que morrêssemos nesse deserto. Não criam em Deus. Deixaram a fé, desencorajaram, desanimaram, deixaram a fé, não creram nas promessas de Deus feitas a Abraão, Isaac e Jacó, promessas fiéis daquele que jurou, não o homem, senão Deus mesmo jurou. Por que nos trouxeste do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Porque aqui não há nem pão nem água, ou seja, já não queriam mais as coisas que Deus oferecia para eles. Já não queriam a bondade de Deus. E este pão leve, o maná, traz repugnância nos almas. Não queriam mais, porque deixaram a fé. E o Senhor que enviou serpentes ardentes entre o povo que morderam o povo, e grande parte do povo de Israel morreu. Amados, não tentemos a Deus.
Deus dá o castigo certo. Este povo tentou a Deus mais de 10 vezes, reprovou mais de 600.000 guerreiros de 20 anos para cima e continuavam tentando a Deus. 7. E o povo veio a Moisés e disse: pecamos, reconheceram seu pecado, porque falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós serpentes. E Moisés orou pelo povo. Na misericórdia de Deus que dura para sempre, ele que fez. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e coloca-la sobre uma haste, e todo aquele que for mordido, a olhar para ela, viverá. Olhar com fé no que ele estava fazendo, de parte de Deus. Não creram, agora se arrependeram e creram. Qual é o processo, amados? Triste, trágico. Deus vai nos repreender, castigar, até não aguentar mais, para nós aí sim olhar para Ele, Cristo, e viver de novo, ter fé de novo e caminhar cheio de alegria, cheio de vida espiritual, não quase mortos no pecado, na apostasia, no desvio que nos encontrávamos. Talvez esse teu caso, amado, amada. Tem que se arrepender. 9. E Moisés fez uma serpente de bronze, aos pés sobre uma haste, e acontecia que se uma serpente mordia algum homem, quando olhava para a serpente de bronze, ficava vivo. Olhava por fé ao que Deus estabeleceu, ou seja, creram a palavra de Deus. Quantos de vocês já o diabo tirou a fé? Já o diabo faz que vocês não creiam. Quantos, amados? E o Senhor usa esta história, esta realidade bíblica em João 3, quando fala do seu amor, da sua salvação. Ele literalmente usa esta parte das Escrituras. João 3, versículo 12. Jesus fala: se eu vos falei de coisas terrenas e vós não credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Glória a Deus. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí, todos aqueles pecadores desanimados, sem fé, incrédulos, que já tinham sido salvos, que creram, como se que foram salvos, irmãos? Bom, se vocês não escutaram, Êxodo 14, eles cantaram o canto da vitória. Êxodo 14, 31, Israel viu a grande obra, ou seja, como atravessou os israelitas pelo Mar Vermelho, que o Senhor fez sobre os egípcios e matou os egípcios, e o povo temeu o Senhor e creu no Senhor e no seu servo Moisés. Fé salvífica, em 1 Coríntios 10, fala que todos eles foram salvos. Leiam, por favor. E aqui, João 3, entrou uma ligação. João 3 diz que assim, como Moisés, 14, como Moisés levantou serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, vida eterna está em união com Cristo. João 17,3, e esta é a vida eterna, que te conheçam, a único Deus verdadeiro, a ti, a único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Vida eterna é crer. Se você creu no passado, quando foi salvo, quando foi convertido, e já não crê nas palavras que estão escritas em todas as Escrituras, você não tem fé, você agora mesmo está em risco de não ter vida eterna por não crer. Amados, isso é chocante. Não deixem João 3. Porque em 1 de Pedro 2, versículo 7 diz: e assim para vós, os que credes, ele é precioso. Quantos podemos dizer: não me deem nada mais do mundo, eu quero Jesus, eu quero buscar o seu reino primeiramente, e sua justiça, e todas as coisas, por fé, porque creio naquele que prometeu, me serão acrescentadas. Quantos podemos dizer isso? Eu creio,
É difícil, é uma batalha. Mas quantos podemos dizer, eu creio, Ele é precioso, Ele prometeu, Ele jurou, Ele vai cumprir. E eu me someto à sua palavra maravilhosa, eu creio. Romanos 10:17. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Se você não crê na palavra de Deus, você não vai ouvir espiritualmente, você vai estar surdo espiritualmente. Versículo 16. Porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A fé é um dom de Deus. A graça é a fé, é um dom de Deus. É a fé de Jesus. Vamos lá, para vocês verem. Gálatas 2:20 diz: estou crucificado com Cristo. Não obstante eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. Na vida que agora vivo na carne, vivo pela fé. Aqui diz não, mas eu acho que é um erro de tradução. Do Filho de Deus que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Em outras versões, por exemplo, na Ferrari Almeida diz do Filho de Deus. Em inglês também é of the Son of God, do Filho de Deus. Em espanhol também é del Hijo de Deus. Então, aqui ha habido um pequeno erro. Sabemos que pode haver, mas temos que corrigir aí. Por exemplo, outra. Gálatas 3:22. Aqui está mais claro. Mas a Escritura conclui tudo sobre o pecado, que é a promessa pela fé de Jesus Cristo possa ser dado aos que creem. Pela fé de Jesus Cristo. Então a fé, amados, de Jesus Cristo. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. E seja achado nele. Bom, vou ler. Este é maravilhoso. Vou ler o versículo 7. Filipenses 3:7. Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo, viu? A vida de Paulo, nada mais interessado. E na verdade, tenho também porque queria todas as Escrituras. Aquele que não crê nas Escrituras, não, isto não tem sentido, como não tinha sentido para mim quando estava desviado. Não, é Paulo, não sou eu sou Afonso, eu posso pregar, ler a Bíblia, orar, mas eu não. Não! Se não é assim, não está crendo que essa experiência normal de um cristão que está bem com Deus, que está a caminho do céu, que despreza Egito e que ama as glórias e os sofrimentos de Cristo, porque é muito maior, muito mais formoso. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, um reputado rabino, um nome importante, para que possa ganhar a Cristo. 9. Não é por obras, obviamente. É continuar com Cristo. Ele foi salvo pela fé também. Ele foi pregar a Damasco para matar, talvez, os cristãos. Não, Deus veio no encontro, mostrou seus pecados, se arrependeu. Deus salvou pela graça por meio da fé também. E seja achado nele. 9. Filipenses 3:9. E seja achado nele, não tendo a minha própria justiça que vem da lei. Não temos justiça própria nenhuma, mas a que vem pela fé de Cristo. A justiça que vem de Deus pela fé, a fé de Deus. Essa fé, amados, é a que temos que defender com todo o nosso coração, alma, mente e forças. Em Filipenses, por exemplo, 1:27 diz que a vossa conversa, seja modo de vida, seja digna, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá ou vos veja, que esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, com uma só mente, combatendo juntamente pela fé, igual que Judas 1:3, pela fé do Evangelho. Em você e a pregação, a doutrina do Evangelho. Porque o diabo quer nos destruir. Ele quer tirar sua fé, quer tirar minha fé, como fez em todas as idades, tentando nos amedrontar, né? Amedrontar e tirar a nossa fé. Amados, vamos a Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Obviamente, aquele que tem fé é como uma criança, por isso o Senhor fala várias vezes nos evangelhos que para entrar no reino dos céus temos que ser como crianças, ou seja, humildes, crer em todo. Eu
tem um filhinho pequenininho, um bebê, criança, ele crê tudo que eu vou falar, não vai duvidar. Fala assim, pai, tá bem, sim, eu creio, é igual como filhos de Deus. Ele fala para nós da sua palavra e nós somos humildes, trememos, cremos tudo o que está escrito e fazemos. Por quê? Por obediência, como os recabitas no tempo de Jeremias 35, que eles obedeciam tudo porque criam nas palavras do seu pai. E obedeciam. Um exemplo, leam Jeremias 35, muito bonito o exemplo dos recabitas. Hebreus 12:1, portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, todas aquelas testemunhas do capítulo 11, deixemos de lado, vamos jogar fora todo o peso e o pecado, que tão de perto nos rodeia. Peso pode ser coisas difíceis, complicadas, pesadas. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse, Mateus 11, 29 e 30, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu farei descansar. Meu jugo é fácil e leve é meu fardo. O peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, amados, não somente o diabo, é o pecado. E corramos com paciência ou com perseverança a corrida que está proposta diante de nós. Como? Tentando e falhando e fracassando. Não! É impossível! Não parem em Hebreus, não deixem Hebreus 12, mas vamos ao Salmo 34. Salmo 34. Diz assim, claramente, 34:5. E eles olharam para mim e foram iluminados, e suas faces não foram envergonhadas. Todos aqueles que olham para Deus, para Jesus Cristo, não vão ser envergonhados. Todos aqueles que guardam a fé, todos aqueles que não se encorajam ou desanimam totalmente, senão que se arrependem e continuam confiando em Deus, não vão ser humilhados. Hebreus 12:2, olhando para Jesus, o autor, ele que nos dá a fé, por isso diz que é a fé de Jesus. O autor e consumador de nossa fé, ele que nos dá a fé, porque dele se nos manda a crer, obviamente. Quem não crê vai ser condenado. Quem crê e for batizado será salvo, obviamente. Ele nos manda a crer, mas essa obra de salvação é dele. Nós temos que crer e nos arrepender, obviamente. Nossa responsabilidade e a soberania de Deus, juntas. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, Cristo, pelo gozo, viu o gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, amados. Nós nos desanimamos com coisinhas. Como pode? Somos fracos, claro. A Bíblia diz também em Hebreus 4 que ele se compadece de nossas fraquezas, enfermidades. Claro, ele vem para nos socorrer e dar graça e misericórdia nos tempos de angústia, nos tempos difíceis. Claro, Hebreus 4, do 14 e 16, porque ele é nosso sumo sacerdote, claro. Mas não podemos pecar voluntariamente. Ele suportou a cruz desprezando a desonra e está sentado à destra do trono de Deus. 3. Considerai, pois, aquele que suportou, considerai Jesus, tais contradições dos pecadores contra si mesmo. A fim, qual é o propósito de se considerar o sofrimento de Cristo? A fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossos espíritos. Que não fiquemos como a geração de Números 21 dos israelitas, que Deus matou a muitos deles. E teve que fazer a serpente de bronze, que era um tipo da cruz de Cristo, para olhar a cruz, crer na cruz e sermos salvos de nossos inimigos, do pecado, da morte, do inferno, etc. Vós ainda não resististe até o sangue lutando contra o pecado. Não resistimos. Não somente contra o pecado, o mundo e o diabo. Resistir. E amados, versículo 5 é para aqueles que não querem se arrepender, continuam nessa falta de fé, ou falta de crer em todas as escrituras. E Paulo diz, e vós esquecestes a exortação de que vos fala como a filhos, filho meu, não desprezes o castigo do Senhor e não desfaleças quando fores repreendido por ele. Pois aquele a quem o Senhor ama também castiga, açoita cada filho que recebe.
Então, amados, Deus tem maneiras de como nos fazer voltar. Que não seja pela dor, que não seja pelo castigo, que não seja por nós continuar sendo incrédulos de algo que teríamos que crer. Se somos salvos, se você é salvo, se vocês, amados e amadas, são salvos, teriam então que reconhecer que uma vez, e estão desviados agora, né? Digo o caso, seja você, né? Amado, amado. Teriam que reconhecer que uma vez tiveram essa fé de Jesus, a fé dos santos, e agora caíram, não creem mais em todas as escrituras. Que Deus fala, se arrependem, voltem ao caminho de Deus. Lembrem de quem Deus é. E voltem para Jesus de todo o coração, olhando para Ele, o autor e consumador da fé. Amados, isto é muito triste, que hoje em dia, no tempo da apostasia, muitas pessoas, por isso eu falo, talvez vocês, alguns de vocês, amados e amadas, já não creiam em todas as escrituras. Por isso, não vão ser cheios do Espírito de Deus, por isso não vão ser cheios da palavra de Cristo, e por isso, se continuarem assim, é quase certo, quase seguro, que vocês irão ser condenados como os incrédulos, como os apóstatas, e a ira de Deus virá eternamente, se não se arrependerem. Amados, as instruções de Deus são muito claras. Ele não vai deixar sem castigo aquele que continuar descrendo. Você fala descrendo, amor? Ou continuar sendo um incrédulo, tendo já sido um cristão. Por quê? Porque para Deus, como disse em Hebreus 11:6, é claro. Incredulidade. Hebreus 11:6, por isso sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe, que é galardoador daqueles que diligente o buscam. Amados, aqui é uma comparação chocante para você ver quanto você busca Deus. Se você busca Deus diligentemente, você vai estar cheio de fé, cheio de amor, você vai crer tudo que está escrito, você está cheio do Espírito de Deus, você vai aborrecer o pecado, você vai estar batalhando com todos os que estamos no exército de Deus pela fé nossa e dos outros, do remanescente no mundo inteiro, porque estamos buscando diligentemente a Deus, porque Deus dá o galardão da sua presença, do seu secreto, né? Segredo da sua presença, de estar na sua intimidade, falando conosco, nós falando com Ele em plena certeza de fé, aqueles que buscam diligentemente. Mas se você não busca diligentemente, se arrepender, crer em tudo que está escrito, como a Bíblia nos fala claramente, então, amados, 1 de Pedro 5, você é uma presa fácil. Presa, né? Presa fácil para aquele que está te buscando devorar todos os dias. Escuta, Hebreus 11:6. Se você não crê, como deve crer todas as escrituras, você não agrada a Deus e você não está recebendo o galardão que é sua presença, porque você não está buscando Ele diligentemente. Então, Deus, o mesmo Deus que está te falando, busca o rosto de Deus, crê em tudo que Ele te fala na Bíblia, espera nele, crê nele, confia nele. Então Deus vai dar permissão, se já não deu até agora, para isto. Versículo 8. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o diabo anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. A única maneira de que um cristão verdadeiro, nascido de novo, possa fazer o diabo fugir é buscando a Deus diligentemente, crendo em Deus diligentemente, amando e confiando em Deus diligentemente. Senão o diabo vai te buscar diligentemente também, vai te fazer cair, porque ele quer te devorar. Chocante.
Você nunca não parou para pensar isso? E como se mostra isso? Olha, por exemplo, em Tiago, um exemplo. Tiago 3, versículo 14. 14. Mas se tendes uma amarga inveja e contenda em vossos corações, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. É só uma maneira do que o diabo age naqueles que não creem, se afastaram de Deus. Esta sabedoria não desce do alto, mas é terrena, sensual e diabólica. Porque onde há inveja e contenda, aí há confusão e toda obra do mal. O que quer dizer? Tudo isto são obras pecaminosas. O diabo quer que você peque. O diabo quer que você não creia, não confie em seu Salvador e esteja cheio de pecado, de pensamentos, razoamentos mundanos, carnais, terrenais, diabólicos, satânicos, para você não estar com Deus aqui e eternamente. Se você não está buscando diligentemente a Deus, Deus não vai te dar o galardão da sua presença, da fé gloriosa. A fé, amados, é mais preciosa que o ouro. Isso não digo eu, isso diz Pedro, em 1 de Pedro 1:7, diz: para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo. Tá? Então, no versículo 6 diz: na qual vos alegrais grandemente. Vou ler desde o versículo 3, 1 de Pedro 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia nos gerou novamente, ou seja, nos deu um novo nascimento, para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada nos céus parados. Se você está desviado e não crê, você vai pôr sua esperança na terra, posses, trabalhos, coisas, heranças. Mas se você está crendo, você vai pôr sua maior esperança na habitação celestial, nas moradas eternas de Deus, na qual vos alegrais grandemente, embora agora, por um tempo sendo necessário, estejais sob opressão por causa de muitas tentações ou provas, que está falando de igreja provada em extremo, para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais pela fé. Se crês, amas. Se amas, serves. Se serves, está cheio do coração de Deus, de crer nas Escrituras, em quem, embora não vejais agora, e mesmo assim, crendo, vos alegrais com gozo inerrável e pleno, inenarrável e pleno de glória. Você tem isso, amados? Essa é a maneira como você sabe se você está bem com Deus. Amais, em quem embora não vejais agora, e mesmo assim crendo, vos alegrais, esse gozo eterno, alegria eterna, gloriosa, com gozo inenarrável e pleno de glória. Ou seja, não gozo, não alegria terrena, por circunstâncias. É uma alegria que você tem porque você sabe que seu nome está escrito nos céus e que você vai estar eternamente na glória e não no inferno, totalmente condenado. 10. Salvação sobre a qual inquiriram, 9 que digo, recebendo o fim de vossa fé, a salvação das vossas almas. Viu? O diabo quer aniquilar, destruir sua fé para que você não seja salvo finalmente. A salvação é inicial, continua na santificação ou uma fé contínua até o fim. Por isso Paulo diz: eu guardei a fé. Os que perseveram até o fim são salvos. E acá diz: recebendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Você tem isso, essa esperança? Se você não tem, se você não acredita mais, está desanimado, desencorajado, é tempo de se arrepender, porque de fato as serpentes ardentes vão começar a morder e o diabo vai enviar seus dardos, setas inflamadas de fogo que vão querer te destruir. Como? Te fazendo pecar contra teu Deus. Esse é o principal objetivo do diabo. Que
você peque contra Deus, que você murmure contra Deus, que você queira voltar para o Egito, que você queira desprezar as riquezas, a glória de Deus, por umas coisas mundanas e absurdas, porque você perdeu a fé. É tempo de se arrepender. É tempo de voltar. Não deixem que o diabo, com permissão de Deus, busque vocês, devore vocês. Pelo contrário, busquem a Deus diligentemente e o Senhor dará o galardão da fé da vida eterna. Amém? Passou o tempo. Se tem alguma pergunta, por favor, liguem, escrevam mensagem. Já pessoas nos ligam, fazem questão de perguntar. Não deixem de perguntar, mas primeiro que tudo, se essa é a tua condição, você percebeu por meio deste estudo bíblico que você não tem a fé salvadora, tendo tido já no passado, você está caído, desviado, este é o momento de se arrepender e crer de todo o coração. Amém? Aquele que crê de todo o coração será salvo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, que possas usar esta mensagem da Tua palavra que Tu fizeste hoje, Senhor, em curto tempo, para avivar, Senhor, a Teus filhos caídos, Teus filhos que foram salvos e agora são incrédulos, e que o diabo não possa devorar eles, Senhor. Que o diabo não, Senhor, não permitas que devore o diabo suas almas preciosas. Pelo contrário, que Te busquem diligentemente e recebam o galardão da vida eterna, da fé e do gozo, Senhor, inenarrável, cheio de glória, Pai. Muito obrigado, Senhor. Perdoa todo o pecado em nós, limpa-nos de toda a nossa maldade, incredulidade, desânimo momentâneo, qualquer coisa, Pai. Livra-nos, Senhor, repreende a Satanás, Senhor, de todas as maquinações e desejos diabólicos contra nós, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.